dando sequência ao estudo de Chico Xavier sobre o livro Luz no Lar. Terceira lição, intitulada Angústia Materna. O coração materno é uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo. Ser mãe é ser um poema de reconforto e carinho, proteção e beleza. Entretanto, quão grave é o ofício da verdadeira maternidade. Levantam-se monumento de progresso entre os homens e devemos-los, em grande parte, as mães abnegadas e justas, mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemos-las na mesma proporção às mães indiferentes e criminosas. É que, muitas vezes, transformamos o mel da ternura, destinado por Deus à alimentação dos servidores da terra, em veneno do egoísmo que gera monstros. Fala-vos, pobre mulher desencarnada, suportando nas esferas inferiores o peso de imensa angústia. Mirei meu caso para não inquietar-vos com a minha dor. Moça ainda, desposei-me Claudino, um homem digno e operoso, que ganhava honestamente o pão de cada dia em atividades comerciais. O filhinho era maior ideal de nossos corações entrelaçados no mesmo sonho. E por essa razão, durante 6 anos consecutivos, orei fervorosamente, suplicando a Deus nos concedesse essa bênção. Uma criança que nos trouxesse a verdadeira alegria, que nos consolidasse o reino de amor e felicidade. Depois de 6 anos, o filhinho querido vigia ou vagia em nossos braços. Chamamo-lhe Pedro, em homenagem ao segundo imperador do Brasil, cuja personalidade nos merecia entranhado respeito. Contudo, desde as primeiras horas em que me fazia mãe, inesperado exclusivismo se tornou o espírito fraco. Acalentei meu filho como se a alma de uma leoa me despertasse no seio. Não bastante os protestos de meu marido, criei Pedro tão somente para minha admiração, para o meu encantamento e para o círculo estreito de nossa casa. Muitas vezes pedia-me em cismas fantasiosas, arquitetando para ele um futuro diferente, no qual mais rico e mais poderoso que os outros homens vivesse consagrado à dominação. Por esse motivo, mal ensaiando os primeiros passos, Pedro, estimulado por leviandade e invigilância, procurava ser forte em mau sentido. Garantido por mim, apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros e entregava-se no templo doméstico aos caprichos que bem entendesse. Debalde Claudino me advertia atencioso. Meus princípios, porém, eram diversos dos dele e eu queria meu filho para vaidosamente reinar. Na escola primária, Pedro se fez pequenino demônio, desrespeitava, perturbava, destruía. Ainda assim, vivia eu mesma questionando com os professores, para que lhe fosse assegurado privilégios especiais. A criança era transferida de estabelecimento a estabelecimento porque instrutores e serventes me temiam a agressividade sempre disposta a ferir. Em razão disso, na primeira mocidade vi meu filho incapacitado para mais amplos estudos. A índole de Pedro não se compadecia com qualquer disciplina, porque eu, sua mãe, lhe favorecera o desportismo, a vaidade e o orgulho gritantes. Quando o rapaz completou 16 anos, o pai amoroso e correto providenciou-lhe tarefa digna, mas, fim do 3º dia de trabalho, Pedro chegou em casa choraminguando, a queixar-se do chefe, e eu, em minha imprudência, lhe aceitei as lamentações e exigi que Claudinho lhe dobrasse a mesada, retirando-o do emprego em que, a meu ver,
apenas encontrarias pesares e humilhações. O esposo me fez ver a impropriedade de semelhante procedimento. No entanto, amava-me demais para contrariar meus caprichos e, a breve tempo, nosso filho entregou-se a deploráveis dissipações. Aquele para quem idealiza um futuro de rei chegava ao lar em horas avançadas da noite, cambaleando de embriaguez. O olhar piedoso de Claudino para as minhas lágrimas dava-me a entender que as minhas preocupações surgiam demasiado tarde. Todos os meus cuidados foram então inúteis. Gastador e viciado, Pedro confiou-se à bebida, à jogatina, comprometendo-se num estelionato de graves proporções em que o nome paterno se envolveu numa dívida muito superior às possibilidades de nossa casa. Claudino, destitoso e envergonhado, adoeceu, sem que os médicos lhe identificassem a enfermidade, falecendo após longos meses de martírio silencioso. Morto aquele que me fora companheiro devotadíssimo, vendi nossa residência para solver grandes débitos. Recolhi-me com Pedro num domicílio modesto. Entretanto, embora me empregasse aos 50 anos para deter-lhe as necessidades, comecei a sofrer das mãos de meu filho ébrio de lacerações e espancamentos. Certa noite, não pude conter-lhe os criminosos impulsos e caí, golfando sangue. Internada num hospital de emergência, senti medo de partilhar o mesmo teto com o homem que meu ventre gerava com desvelado carinho e que se me transformara em desapiedoso verdugo. Fugir-lhe, assim, ao convívio. Procurei velha companheira da mocidade, passando a morar com ela num bairro pobre. E juntas organizamos pequeno bazar de quinquilharias. Pensava meu filho, agora, entre a saudade e a oração, entregando-o à proteção da Virgem Santíssima. Fim da tarefa diária, recolhia-me a sós em singelo aposento, trazendo em minhas mãos o retrato de Pedro e rogando ao anjo dos desvalidos amparasse aquele cuja posição moral eu apenas soubera gravar com desleixo delituoso. Amealhei algum dinheiro. 10 anos correram apressados sobre a minha nova situação. E por que as nossas migalhas viviam entesouradas em meu quarto de minha indefesa? Cada noite me amava de um revólver sob o travesseiro, ao mesmo tempo que desbotava fotografia era acariciada por minhas mãos. Numa noite chuvosa e escura, observei que um homem rondava o leito humilde. Alteava-se a madrugada. O desconhecido vasculhava gavetas procurando algo que lhe pudesse, naturalmente, atender à viciação. Não hesitei um momento. Saquei da arma e buscava a mira correta para que o tiro fosse desfechado com segurança. Quando a luz de um relâmpago penetrou a vidraça, apavorada reconheci no semblante do homem que me invadia a casa meu filho Pedro, convertido em ladrão. Esmoreceram-se meus braços. Quis gritar, mas não pude. A comoção insofreável, como que me estrangulasse a garganta. Contudo, através do mesmo clarão, Pedro me vira armada e bradou sem reconhecer-me de pronto. Não me mates, megera! Não me mates! Avançou sobre mim como fera sobre a presa vencida e despojando-me do revólver e perder-me das mãos desfalecentes, sufocou-me com os dedos que eu tantas vezes tinha acariciado e que me asfixiavam, agora
como garras assassinas. Não consegui realmente pronunciar uma só palavra. No entanto, ligada ainda ao meu corpo, meus olhos e meus ouvidos funcionavam eficientes. Registrei-lhe o salto rápido sobre o assento de luz. Naturalmente, ele agora contava simplesmente com um revólver. Contemplei-o com a ternura de mãe que ainda amava, apesar de sentir-se em derrotada surpresa, e notei que Pedro se inclinou instintivamente para minha mão esquerda, crispada a guardar-lhe a fotografia. Horrorizado, exclamou: "Mãe! Minha mãe! Pois és tu!" Para falar com franqueza, daria tudo para volver ao equilíbrio orgânico, acariciar-lhe de novo os cabelos e dizer-lhe: "Filho querido, não se preocupe, regenere-se e sejamos felizes voltando a viver juntos. Estou velha e cansada, fique comigo, fique comigo." Entretanto, minha língua jazia inanimada e minhas mãos estavam hirtas. Lágrimas ardentes borbotavam-me os olhos parados, enquanto a voz querida me gritava, estridente: "Mãe, mãe, minha mãe!" Um som profundo, pouco a pouco, se apoderou de mim e somente mais tarde acordei numa casa de socorro espiritual, onde pude reconstituir minhas forças para empreender e restauração de minha alma diante da lei. No entanto, até agora busco meu filho para rogarmos junto a bênção da reencarnação, em que eu possa extirpar-lhe do sentimento a era maldita do orgulho e do egoísmo, da viciação e da crueldade. Enquanto sofro as consequências de meus erros deliberados, posso clamar para as minhas companheiras do mundo: Mãe da terra, educai vossos filhos, afagai-vos no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é uma diamante do céu para ser burilado. Lembrai-vos de que o próprio Deus, em conduzindo à terra o seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo, fê-lo nascer numa estradaria, deu-lhe trabalho numa oficina singela, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse imerecidamente imolado aos tormentos da cruz. Eu acho que é uma grande lição para todos nós aprendermos com essa experiência a conduzir a educação dos nossos filhos de uma maneira diferente e mais reta, mostrando realmente o objetivo principal da vida humana aqui nesta terra de oportunidades, na certeza que um dia voltaremos para a pátria espiritual. Que assim seja e que Deus nos abençoe e que nos dê sabedoria para distinguir o certo do errado.